Bom, agora 14h36. Hoje o nosso tema vai ser processo e verdade, para além de toda dúvida razoável, o princípio de culpabilidade. A ideia daqui da figura do princípio de culpabilidade aqui é só para terem a referência do que é que ele significa em termos processuais penais. Quando a gente exige a prova da culpa para fins de atribuição de responsabilidade, isso significa ser a superação de certos estándares probatórios no sentido da afirmação da responsabilidade de alguém. E é contra esses estándares, contra essas barreiras desses estándares probatórios, que se bate o texto no sentido da superação de um paradigma, que é um paradigma muito comum no direito penal em especial, que é o paradigma da verdade, né? A construção da verdade como mito justificador da incursão para situações que não dizem respeito à superação do paradigma da presunção de inocência. Ou seja, o texto visa mostrar como o mito da verdade solapa a ideia da garantia da presunção de inocência. Então, sobre esse assunto, eu vou passar a palavra para a Ana. Ela vai tecer as considerações que tiver sobre o texto, as conexões que ela tenha feito com eventuais outros textos e questões, dúvidas que tenham suscitado o texto, e a partir daí nós iniciamos o debate, certo? Tem a palavra, Ana, fica à vontade. A gente não te escuta, você está com o som desligado. Agora acho que foi. Nossa, gente, desculpa. Bom, então, boa tarde a todos, né, os professores, o professor Paulo, o professor Rodrigo, também aos colegas. E o tema, como o professor já disse, o tema da apresentação é processo de verdade, para além de toda dúvida razoável, que é o capítulo 21 do livro do professor Vives. Bom, já queria destacar desde logo que já mencionei algumas vezes que é meu primeiro contato com essa perspectiva do direito penal, então, de fato, tive algumas dificuldades no texto, principalmente quando ele fala da verdade na linguagem. Então, aí, caso eu fale alguma coisa que esteja errada, use alguma terminologia errada, eu até peço para que, ao final, então, vocês me corrijam, por favor. Mas, enfim, tentei fazer o melhor disso. Bom, já começando, então, entrando no texto especificamente, eu acho que a introdução, ela já lança as bases muito bem do que a gente vai analisar durante o restante, né? E logo no começo ele já coloca a presunção de inocência como um conceito central a ser desenvolvido a partir, então, da perspectiva da verdade. E ele fala, então, que a presunção de inocência é a chave do sistema de garantias em matéria penal, cujo conteúdo básico é uma regra de juízo, segundo a qual ninguém pode ser condenado a menos que sua culpabilidade seja provada para além de toda dúvida razoável em um processo justo. E esse processo justo é, então, aquele que o réu ele é tratado como um sujeito de direitos e não como um objeto de investigação do Estado para se extrair os fatos que aconteceram. E na introdução também ele já fala dos dois problemas principais que ele vai tratar. O primeiro é como provar a culpabilidade, já que é um juízo de valor e a ideia de provar algo remete então a fatos que aconteceram. E também como determinar que algo, seja a culpabilidade ou não, mas especificamente a culpabilidade aqui, quando determinar que isso esteja provado para além de toda dúvida razoável. E a presunção de inocência, então, ela exige uma prova de culpabilidade para além de toda dúvida razoável. E essa dúvida razoável, ela não pode ser verificada só na dimensão subjetiva do julgador, que seria a íntima convicção dele, mas também tem a questão objetiva, deve-se ter um parâmetro objetivo, na verdade, esse parâmetro objetivo é onde reside, acho que, o principal problema, que é onde se confunde as interpretações com a busca pela verdade. E o professor Vives, ele demonstra que, na verdade, a relação entre a presunção de inocência e a verdade é algo bem mais complicado, porque quando a gente enxerga a verdade a partir dessa perspectiva de reconstrução dos fatos, a presunção de inocência ela acaba sendo um obstáculo à persecução penal e não uma garantia que legitima a intervenção punitiva do Estado dentro do processo. Bom, já que a relação entre verdade e presunção de inocência não é assim, ele começa a descrever, então, o que nós queremos dizer como verdade.
E ele parte, então, fazendo uma digressão um pouco filosófica, falando de Descartes, né, que utiliza a dúvida como método, e tem-se uma certeza absoluta, a verdade seria uma certeza absoluta, né, você duvida, 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 até o momento que não há mais espaço para dúvida, tem-se ali uma certeza absoluta, que é, portanto, uma verdade. E aí ele traz também a posição de Bernard Williams, que se contrapõe um pouco a essa ideia do Descartes da verdade, quando não se cabe mais questionamentos, porque essa certeza absoluta, sempre advém das nossas ideias. E nós, como seres humanos, né, estamos limitados na nossa concepção, porque tudo aquilo é uma projeção, uma representação da forma como nós vemos o mundo. E então essa certeza absoluta só poderia ser alcançada, né? Ele fala que se a gente pudesse ver o mundo com os olhos de Deus. Então seria abrir mão de toda a nossa limitação. Não abrir mão, né? Mas superar, porque abrir mão é impossível. E aí o Williams fala também que para a gente manter essa ideia de certeza absoluta, a gente precisa reduzir as pretensões cartesianas. Eu acho isso muito interessante, de redução da pretensão, né? E não ter mais o conhecimento como aquela garantia essencial de tudo. Porque a própria ideia de concepção absoluta, ela pode ser a todo momento relativizada. E aí, gente, eu já pedi desculpa de novo, porque eu tô cheia de folha aqui por causa do computador, mas só continuando. Então, né, tem-se uma verdade como absoluta, mas reconhecendo que essas proposições, elas podem vir a ser falseadas. E o professor Vives já aponta também uma incongruência aqui. Esqueci de mencionar, perdão, que o Williams ele acredita numa verdade no âmbito das ciências naturais. E o professor Vives aponta exatamente aqui a incongruência no pensamento do Williams, porque não existe, não tem como se compreender a verdade fora de qualquer sistema de linguagem, de qualquer sistema de descrição. Não é possível compreender o mundo, né? Perdão. E ainda assim dentro do âmbito das ciências naturais. E aí ele conclui, então, que não existe verdade fora da linguagem. Por isso que você fala em verdade é um termo que induz um pouco a confusão, porque nos remete à ideia de um mundo em si, independente do nosso modo de descrever, que não está ao nosso alcance, portanto, porque, né, nós somos limitados pela linguagem. E ele traz a posição do Rorty, que fala que se a verdade ela é linguagem, ela é um modo de justificação das nossas crenças. Então, quando a gente acredita que algo é verdadeiro, quer dizer que aquilo está racionalmente justificado. E por isso, o problema da verdade não é um problema de correspondência com o mundo físico, com a realidade absoluta, e sim é uma questão argumentativa. Trazendo essa questão um pouco para o direito, mais especificamente, né, o professor Vives ele analisa esse sentido de verdade fazendo uma análise a partir da proposta habermasiana do enunciado acerca dos fatos e das coisas e o enunciado nos demais âmbitos. Acerca dos fatos e das coisas, tem-se aqui uma pretensão de verdade, porque são enunciados que expressam um determinado estado de coisas que está dado. São que ele chama de sentenças observacionais, e ele dá até o exemplo, veja uma árvore. Todo mundo que está no mesmo ambiente tem uma árvore na frente, todo mundo concorda que tem uma árvore, a não ser que a pessoa não saiba o que seja árvore. E então tem-se aqui uma pretensão de verdade. E já no enunciado nos demais âmbitos, como não se faz referência a algo que está dado, que é da nossa nítida percepção, a verdade ela acaba sendo um acordo sobre normas ou ações que tenha sido alcançado discursivamente sob condições ideais. Seria uma espécie, então, de consenso intersubjetivo que produziria uma validez moral. E aqui a validez é importante porque é uma outra perspectiva de verdade. Ana, só um minutinho. Isso Claro. é bem constante que a gente use, desde as traduções do Habermas até o livro do professor Vives. Cuidado com essa expressão validez, porque em português ela tem um sentido. E não é o mesmo da tradução. Aquilo que está escrito validez no livro, leia como validade, possibilidade de validação, que são coisas diferentes, né? Tá? Porque validez dá a impressão de aptidão, quando na verdade é possibilidade de validação, portanto, validade, tá? Tá certo, até anotei aqui para eu não falar errado de novo. Obrigada, professor. E no âmbito jurídico, nessa separação entre verdade e validade, seria então a separação entre os enunciados observacionais e os enunciados nos demais âmbitos, ela é um pouco mais problemática, porque os fatos juridicamente relevantes, eles não são expressados por meio de esses enunciados de observacionalidade alta.
eles empregam termos muito mais densos, como ele traz o exemplo do dolo, ou elementos valorativos, como o injusto, que é um conceito, mas que em si já tem uma carga valorativa. Então, se não existe uma distinção tão clara, a gente não pode falar em verdade no direito. E aqui eu acho que talvez seja um dos principais pontos desse capítulo, que o professor Vives fala que, então, não se abandona essa perspectiva de verdade, porque a verdade ela é um instrumento de poder, já que só o poder pode, por ser poder, naturalmente, pode tornar indiscutível suas próprias afirmações. E aí, para limitar esse poder, o direito não deve ser guiado pela verdade. Ele deve ser fundado não em uma verdade objetiva, não só o direito, mas também a culpabilidade aqui, mas deve ser fundado em um consenso obtido segundo as regras do jogo democrático. E como é impossível abolir o termo verdade de uma hora para outra no âmbito jurídico, o professor Vives propõe, então, para que seja feita uma reabilitação do termo e ele seja utilizado corretamente. Então, a partir da crítica da busca pela verdade como fundamento do juízo de culpabilidade, como a gente pode reconstruir essa relação entre verdade e presunção de inocência? Aí o professor Vives traz um pouco dos abusos na utilização da verdade, ele faz umas menções a Foucault, tudo, mas eu vou destacar principalmente aqui quando ele fala do uso da verdade no âmbito do direito material e do direito processual. No direito material, ele relaciona a verdade com a liberdade de interpretação dos juízes e dos tribunais, que só estariam limitados pela letra da lei. Ele traz dois exemplos nas notas de rodapé, que em um desses exemplos há uma decisão de um tribunal que contraria a hierarquia judicial e no outro exemplo há uma decisão do tribunal que também contraria não só a lei penal, mas a Constituição, acredito, da Espanha, né, se não me engano. E então aí o professor Vives questiona, né, como que podem ser possíveis, como pode ser possível que todas as interpretações possíveis de uma norma serem corretas e todas essas interpretações expressarem verdadeiramente o significado da norma. Enfim, apontando então a problemática do uso de verdade dentro do direito material. Falando na verdade, no direito processual, o professor Vives menciona alguns autores que se colocam, na verdade, a favor da presunção de culpabilidade, né? Que ele até fala, acho que outro chama Manzini, se eu não me engano, e ele diz que, o Manzini, né? Se presume a inocência do imputado, por que então proceder criminalmente contra ele? Ou ensina a experiência histórica que a maior parte dos imputados são inocentes. E aqui ele destaca o uso maligno da verdade, e é muito interessante, né? Porque ele mostra claramente que, nesse caso, existe uma confusão entre presunção e verdade. Porque se a culpabilidade é presumida, né, se a gente não mais presume a inocência, mas presume a culpabilidade, nós voltamos para uma relação entre Estado e o réu, que o réu não é sujeito de direitos, mas é o objeto de investigação do Estado para se proceder à reconstrução dos fatos. Então, a presunção não quer dizer somente que se está presumindo algo que geralmente ocorre. Não é nesse sentido. É no sentido de que é algo que se deve se ter por válido até que seja provado o contrário. Ou seja, a presunção de inocência até que se prove a culpabilidade. E aí a presunção de inocência não é só uma regra de juízo, né, que afirma que o acusado deve ser assim tratado até que seja condenado com provas que demonstrem, para além de toda dúvida razoável, a sua culpabilidade. Então, na verdade, ela se coloca perante a presunção de inocência como regra de juízo. E não tem sentido contrapor a verdade à presunção de inocência como regra de tratamento. Porque aqui ela pode ser verdadeira ou falsa. E a nossa concepção, e eu digo nossa porque nós estamos em um Estado democrático de direito, a nossa concepção de verdade deve ser, de verdade não, a nossa concepção da relação entre presunção de inocência e verdade não deve ser colocando a verdade como regra de tratamento do acusado, mas sim, então, como regra de juízo. E aí aqui ele entra já, né, caminhando um pouquinho para o final, no segundo relato, que ele trata muito da verdade no plano da linguagem. E ele fala, então, traz a concepção de humor, a defesa do sentido comum, que seria, então, que tudo que nós vemos referente à nossa existência é verdadeiro. Então, portanto, é autocontraditório afirmar que aquilo não é verdade, são as premissas empíricas. E aí ele dá um exemplo, por exemplo, há um corpo humano que é meu e vive na Terra em interação com outros seres, humanos ou não. Aí o professor Vives traz a posição do Russell, que fala que, inclusive, essas premissas empíricas são permeadas pela linguagem. E aí ele propõe que, na verdade, ao invés de nós fazermos a defesa do sentido comum, faça-se a defesa do sentido comum da linguagem. Aí, Ana, para fins também de terminologia, a gente pode usar
a expressão que em português fica mais claro, senso comum. Tá? Porque ele está se referindo àquilo que é a forma habitual de falar, né? Fora do ambiente técnico. Tá? Uhum. Senso comum. E aí, então, né, esse senso comum, ele é obtido a partir da estrutura lógica da linguagem. Tanto que ele menciona, até que teve discussão que nós fizemos, acho que no encontro passado, ou retrasado, se não me engano, que ele fala do leito rochoso, que são os enunciados invariáveis, as margens arenosas e a corrente do rio, que possuem uma maior ou menor fluidez, né, mudam com maior ou menor facilidade. E apesar, então, de tudo ser permeado pela linguagem e nada ser completamente estável, existem alguns enunciados que não se cabe duvidar, portanto, são enunciados que nós podemos confiar para além de toda dúvida razoável. Por exemplo, né, as coisas não desaparecem se eu lhes vir as costas. E no âmbito dos tribunais, o que é verdade ou verdadeiro perde essa pretensão absoluta, ao ponto que, quando nós dizemos que algo é verdade, nós queremos dizer que, bom, podemos estar seguros disso, sem pretensão de infalibilidade. Tanto que é por isso que o professor Vives sempre fala da pretensão de justiça. E é interessante que o professor Vives coloca, né, que a presunção de inocência, então, é o critério para se verificar a verdade da culpa, não a verdade da inocência, porque o objetivo do processo penal não é demonstrar inocência e nem fazer uma reconstrução dos fatos tal como eles ocorreram, mas sim assegurar de que o indivíduo que vai sofrer a pena é verdadeiramente culpável. E então, né, chegando ao último ponto, que é a segunda pergunta que ele traz na introdução, como determinar o que está para além de toda dúvida razoável? E, bom, afirma-se a verdade, né, nos enunciados a respeito dos quais seja logicamente impossível de duvidar, e também aqueles enunciados em que a dúvida não é razoável. E ele traz alguns exemplos do Wittgenstein, que é, por exemplo, não é logicamente, não é razoável se duvidar de enunciados científicos, de descobertas científicas. Apesar de que podemos chegar a uma conclusão, não sei, sobre alguns fatos daqui a alguns anos, que as coisas mudam, que a concepção que nós temos hoje não é real, mas não é razoável duvidar disso. E ainda que exista, né, a possibilidade do erro. E adotar esse critério da dúvida logicamente impossível e também da dúvida razoável é uma realidade muito distante dos tribunais, ele já entra na conclusão falando isso, porque frequentemente opta-se pela versão dos fatos que parece sempre mais provável, o que mais provável não é culpável para além de dúvida razoável, e também opta-se pelo que intuitivamente se crê verdadeiro, e não se faz uma, então, declaração de culpabilidade para além de toda dúvida razoável. E adotar esse critério, então, significaria, segundo o professor Vives, anular toda interpretação e aplicação desfavorável da lei que fosse razoavelmente discutível. E ele realmente defende isso, porque essas são as premissas garantistas do processo que orientam o Estado Democrático de Direito. Bom, e ele fala, né, que se caso nós quisermos levar a sério as exigências de certeza e segurança jurídica, essa é a posição que nós temos que adotar. E só para finalizar, eu vou trazer dois pontos que eu pensei para discussão aqui, a partir de tudo isso. O primeiro seria com relação aos crimes de perigo abstrato e de antecipação da tutela penal, que a gente discutiu em algumas aulas, né? Se isso ele pode ser visto, então, de certa forma, como a flexibilização da presunção de inocência, principalmente no sentido do que o professor Paulo trouxe nas últimas aulas, de que se incrimina a conduta anterior justamente pela dificuldade de provar a culpabilidade nesses crimes. E a outra questão seria que, né, bom, já que a verdade é um instrumento de poder, eu acho que não é uma questão, né, mas eu acho interessante a gente problematizar sempre também o papel da mídia na construção desse discurso, porque cria-se uma verdade à margem do processo penal, que não está, vamos dizer, balizado pelas regras do jogo democrático. Enfim, acho que é isso, não sei se eu passei do tempo. Não, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, à margem dessa questão
da antecipação, né, da verdade em algumas formas delitivas, que eu acho que é a inovação do que você trouxe. Queria saber se algum colega mais tem algum tema correlato, assim, externo a trazer, mas já vi que tem a mãozinha levantada da Júlia, então começo por ela. Me escutam bem? Sim, sim. Porque a minha internet está um pouco travada hoje, então Ela parece que possivelmente. faz, às vezes, um pouco de quadro a quadro, assim, mas acho que dá para ouvir bem, dá para entender se você falar devagar. Eu, eu vou desligar o vídeo, então, que eu acho que vai melhorar Tá bem? a qualidade. Tá bem. Eu, na verdade, enquanto eu li o capítulo do livro e enquanto a Ana Júlia ela expôs também o que o professor Vives ele falou, eu pensei bastante sobre o Instituto do Indúbio Pro Societate, que a gente tem aqui no direito brasileiro, no Tribunal do Júri. O professor Falks vai saber falar muito melhor do que eu, claro, mas eu acho é só um apontamento, na verdade, né, em como a gente vivencia essa conversão de sujeito para objeto dos réus no tribunal do júri de uma maneira bem, bem vívida, né, porque o sujeito ele é considerado um objeto a partir de uma presunção de culpabilidade feita e de um rebaixamento de estándares probatórios, principalmente dessa ideia de além da dúvida razoável. É, é uma coisa que a gente vivencia bastante e eu acho que as reflexões do professor Vive são extremamente pertinentes para esse ambiente. E era esse o apontamento que eu queria fazer, na verdade. Se o professor Falks quiser mencionar mais coisas também, né? Não sou especialista nisso. Tá bom, tá bom. Alguém mais, antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, eventualmente para tratar desse assunto? Olha só, coincide com o apontamento da Júlia, o primeiro apontamento que eu fiz enquanto a Ana explorava o texto. Porque, claro, o texto trata, em um dado momento, eu acho que o livro, inclusive esse livro está disponível para consulta por internet, mas para baixar você tem que pedir autorização e tal. O livro da Ana Pintori, que é Direito Sem Verdade. Tem uma versão espanhola disponível em PDF, você consegue baixar, só que tem lá uma autorização que tem que pedir para a autora, alguma coisa assim, ou quem tem o script consegue baixar ele sem. E aí, eventualmente, se algum de vocês conseguir, coloca aí à disposição dos demais, tá? O livro da Ana Pintori defende, de um modo mais veemente, uma coisa que o professor Vives, nesse texto, até foi tímido em defender, que é a abolição completa da verdade em direito. O termo verdade ser incompatível com o direito. O tempo todo o que ele está dizendo o termo verdade, mal e mal, é compatível com ciências naturais, que dirá em direito penal e processo penal. Ele diz isso o tempo inteiro. Só que lá no final ele faz a seguinte concessão, ele diz, olha, nós estamos tão acostumados ao uso de empregar a palavra verdade no âmbito jurídico, que eu vou aqui tentar desenhar um jeito daquilo que eu posso chamar de verdade no ambiente jurídico sem ser muito, né, sem ser uma ficção tão grande ou sem incorrer nos mesmos erros ou nos grandes problemas aos quais o mau uso da expressão verdade induz pela própria natureza do termo. E daí ele vai propor, e no final da proposição, se vocês prestaram bem atenção, no final da proposição ele chega a dizer o seguinte, ele chega a dizer, isto é o que deveria ser interpretado como verdade pelos tribunais, mas eu duvido que seja, né? Duvido que eles deem conta de fazer isso. Então, eu dirigiria aqui, ao lado da questão do júri, que talvez seja o ambiente, de fato, como a Júlia falou, mais propício para essa discussão, eu acrescentaria uma questão para o professor Falks a respeito
do processo. Ainda dá para falar no ambiente do direito, porque eu estou muito convencido que quando a gente faz a opção pela pretensão de justiça no âmbito do direito material, você já tem aí nessa estrutura, na pretensão de validade da norma frente às situações de fato, suficiente estrutura discursiva para abandonar de vez a ideia de verdade. Ou seja, em direito material é fácil soterrar a verdade porque ela já está morta, né? O tiro quem deu foi o funcionalismo. O funcionalismo deu o tiro, na verdade, como correspondência, quando atirou no finalismo, né? E aí o cadáver ficou na sala, porque eles continuavam usando certa forma de pensar, certa metodologia que era própria do finalismo, né? Então agora está fácil para a gente, é só varrer o cadáver. Varrer o cadáver significa abandonar o uso da expressão em direito material. Mas daí a pergunta é, e esse era o problema que o Eric enfrentou na nossa última versão dessa disciplina, o Raissan estava presente, até você não estava na sala a hora que eu comentei, que você era o único presente a ver a dificuldade, a transformação que sofreu o Eric, né, quando ele teve que aniquilar o próprio projeto de dissertação, porque não cabia, mas ele mesmo se convenceu do contrário, que ele pretendia o estabelecimento de um conceito, e veja lá, um conceito ainda, não é um uso, um conceito, né, possível de verdade útil no processo. E toda vez que ele chegava no conceito, e aí foram várias sessões sucessivas nessa guerra, né, toda vez que ele chegava no conceito, ele trazia e a gente mostrava como ele podia ser deturpado. E aí na outra aula ele se matava e trazia outro e a gente mostrava de novo como o conceito era deturpado. Porque, é claro, o uso permissível é a pretensão da própria verdade que, como palavra, que não permite o seu uso em direito. Ela se torna automaticamente incompatível com o direito material, estou dizendo eu, porque eu não sou nenhum processualista. E aí a minha pergunta para o professor Falks, que somaria a da Júlia, professor Falks, nós podemos ainda falar de verdade no processo penal? Como é que os processualistas mais avançados têm tratado o tema da verdade? Acho que talvez essa fosse a provocação aí, professor Falks. Quer que eu fale agora ou deixamos o Raissan e todo mundo? Eu já começamos a falar. Tá mudo, professor. Tá mudo. Eu acho que o Raissan vai falar depois, porque ele provavelmente vai ilustrar o que foi a perseguição do Santo Graal pelo Eric. Mas eu preferia que você desse uma ilustração anterior sobre como é que é o panorama geral do processo e a verdade hoje em dia. Eu creio que até a gente discutiu, não lembro se foi na última aula, um pouco sobre isso. O professor Jacinto também ele trabalha bastante com essa questão, né, professor? E no processo penal, eu acho que a gente chega na mesma conclusão, de que não existe verdade. O processo penal, as últimas, pelo menos as discussões que apresentam é que o processo penal ele visa fazer uma reconstrução de um fato pretérito, é sempre um fato passado que ele é reconstruído a partir de elementos de prova, e todas essas provas, inclusive a interpretação que é feita a partir dessas provas, elas passam por um âmbito de subjetividade, por um âmbito de análise inerente a ela própria. Então, a própria prova, quando ela é constituída, que não tem como você falar que essa prova ela é verdadeira ou não, porque não passa a ser um âmbito em relação à verdade. Então, no processo penal, o que a gente tem que, e principalmente depois o juiz faz uma análise a partir de todas as provas que foram produzidas, ou todos os elementos que ele tem, essa própria análise que ele faz, ela é vinculada a uma série de fatores relacionados à própria vivência, valores e questões dele próprio,
que não importariam para o processo penal como reconstrução. Ou seja, o que importa para o processo penal, mais além de qualquer verdade, é simplesmente o jogo que é feito entre a produção, a partir do ônus que tem a acusação, a produção de elementos válidos, e se esse âmbito, se esse ônus, ele é atingido a partir de um standard que até o próprio Vives coloca muito bem aqui, de além da dúvida razoável. E é bem interessante isso, que até já trazendo aqui mais uma vez, né, eu estava assistindo aqui, eles estavam discutindo antes justamente isso, o que é uma dúvida razoável, né? E tanto a acusação quanto a defesa nesse processo americano aqui, eles estavam falando sobre o que é atingir essa dúvida razoável, o que significa isso, quais são os elementos e qual é o standard que é necessário para você falar que há uma dúvida razoável. E daí, utilizando a mesma expressão que o professor chamou a atenção aqui, do senso comum, o que seria a dúvida razoável seria aquela em que, numa posição em comum, a gente falaria que estaria provado, mas não a partir de um âmbito de verdade. Então para o processo... Essa estrutura comum, essa comunhão, Rodrigo, o professor Vives, no texto, que diz que ela é uma comunhão de fala, é uma comunhão linguística. Todos estaríamos de acordo em que, se virar de costas, as coisas continuam lá, né? Estaríamos de acordo porque, partindo da nossa linguagem, faz sentido dizer isso. Eventualmente, num ambiente entre mágicos, isso teria menos sentido, né? Ou se poderia dizer que é passível de certa dúvida, né? O truque funcionou ou não funcionou? Bom, depende. Sumiram as coisas quando você voltou para trás, né? E aí nós estamos falando de outra coisa, né? Em um outro ambiente. No ambiente jurídico, há algumas coisas, e eu estou usando esse exemplo do mágico para mostrar como alguma coisa que parece uma certeza, antes de eu falar do mágico, a nenhum de vocês ocorreu que isso poderia se transformar em fluido, né? Em uma coisa que se pudesse duvidar. Mas a partir de que a gente usou esse exemplo, é uma coisa que dá para duvidar sim. O que mostra que aquela história do leito do rio se converter, de repente, em margem e, de repente, em fluxo da água. E, às vezes, volta atrás, às vezes se solidifica em alguma coisa. Portanto, aquilo que o professor Vives defende que se pode chamar de verdade, na opinião dele, e não por outra coisa, senão pelo fato de o uso dessa palavra estar consagrado em direito, né, é a superação desse standard em comum acordo num contexto de uso da linguagem. Então, o contexto de uso do júri vai ser o contexto de uso entre os juízes vai ser outro, né? O conceito desse standard perante um tribunal pode ter um entendimento em uma câmara ou outro em outra. E o que é que isso significa? Significa uma coisa muito importante, porque se os tribunais mantêm ou usam o standard de verdade de formas diferentes, esse é um ponto crucial do texto, né? Vários tribunais decidem de forma diferente. E se a gente usar a expressão verdade para definir aquilo que disse o tribunal, cada tribunal, como é que eu soluciono a divergência? O que era a verdade, afinal? Era o que prega a quinta Câmara, ou a quinta turma ou a sexta turma do STJ? A quinta, a terceira ou a quarta Câmara do TJ do Paraná? O juízo comum de Maringá, de Londrina ou de Curitiba? Qual que é a verdade? Então, desde o ponto de vista jurídico, entende? Eu acho, bem sinceramente, que e o Rodrigo reforça essa posição, que tanto no direito material quanto no direito processual, a própria expressão verdade faliu. Já era, não tem mais lugar para ela, né? Claro, aí o Vives diz assim, qual é o perigo da abolição da expressão verdade? É a gente terminar sem referente, sem nenhum referente de segurança jurídica, abrindo espaço a despotismo, né? Mas aí nós já vamos falar sobre isso. Diz aí, Raíssa. Boa tarde, então, todos. O que o professor acabou de falar é que falar de verdade é falar do uso
dessa palavra, do uso dessa palavra em determinado contexto, e ela vai variar conforme o contexto. Mas é o seguinte, o professor estava falando então da peleja do Eric, nosso querido colega, com a questão do termo verdade, e um dos problemas com os quais ele se deparou era a ideia de verdade como correspondência, né? E para refutar essa ideia de verdade como correspondência, o professor Vives traz aqui no texto um exemplo muito bom, que é o do leito do rio, né? Que foi explicitado um pouquinho na apresentação da Ana. Que é o seguinte, essa ideia vem do livro do Wittgenstein, do Da Certeza. Aqui você consegue tirar um pouco dessa ideia. Do leito arenoso, que vai se alterando, não com muita frequência, mas ele vai se alterando, e com isso vai alterando aquilo que nós podemos considerar ou não dentro de um processo penal, por exemplo, o que seria verdade ou não num determinado contexto, né? No caso, o contexto de um processo penal. E um ponto que eu queria trazer é o seguinte, é que a presunção de inocência, ela é trazida nesse capítulo como um contraponto à busca pela verdade, né? Um outro ponto interessante também é que nós não podemos nos esquecer que as normas, elas não podem pretender a verdade. A norma, ela pretende dizer se algo é justo ou não. Um caso, se é justo ou não. Ela não busca dizer a verdade ou não sobre algo, né? É esse abandono da pretensão de verdade. Por último, um último comentário, só para ajudar na aula, é que o professor Vives traz o Putnam como citação nesse capítulo para dizer, nas chamadas pretensões de totalidade, né, que o Putnam ataca aquela ideia de querer achar um conceito que abranja todos os usos de uma palavra, que é exatamente o uso da verdade com a ideia de que essa palavra abranja todos os sentidos possíveis que poderiam ser assumidos pela palavra verdade. O professor Vives cita Putnam para criticar essa pretensão de totalidade. E tem um livro muito bom que eu tenho em PDF, eu vou mandar no grupo do Putnam, chamado Sentido, Sin Sentido e Los Sentidos. Um livro muito bom, eu vou mandar lá no grupo, então quem quiser fazer a leitura está convidado. Somente isso, professor, são uns comentáriozinhos assim. Tá bom. Professor, só mais uma questão, quando a gente fala também de verdade no processo penal, a gente também tem o cuidado, e ultimamente tem sido trabalhado com isso, que a partir do momento em que você simplesmente reconhece que existe qualquer forma de verdade, você tem o risco de que essa verdade precisa ser buscada. E quando essa verdade precisa ser buscada pelo julgador, a gente perde todo o sistema de imparcialidade necessária do juiz. Então, pro julgador, a questão da verdade, e tem alguns até autores que trabalham com isso, que a verdade poderia ser buscada talvez pela defesa ou pela acusação, mas nunca a verdade pelo juiz. Que para o juiz é diferente, é algo que é além da verdade, porque a verdade para ele não importa. Parece que tem uma questão que é a verdade como objeto, sabe? Quer dizer, se eu penso a verdade objetiva, ou seja, a verdade como algo, aí eu me obrigo, é isso que está dizendo o Rodrigo, aí eu me obrigo a buscar esse algo, afinal de contas ela existe, né? Quando eu afirmo que a verdade veja só, quando eu afirmo que a verdade já foi. Se a verdade tem existência, pois eu estou condicionado a buscá-la por uma razão muito simples, porque não tem nenhum conceito operacional que seja mais seguro que esse, desde um ponto de vista jurídico. Então, se existisse, eu teria que buscar. E isto é que é o grande problema, porque no final das contas é uma disputa entre o que se faz com a verdade. Porque no final das contas, vejam só, tanto a falta completa, o abandono completo, o professor Vives, olha, não dá para abandonar completamente esse conceito, porque senão a gente fica sem referente. Eu tenho dúvida, eu acho que dá. Nesse ponto, nem estou de acordo com ele, estou mais de acordo com a Ana Pintori. Eu acho que o direito já não pode falar mais de verdade. E também, olha, veja lá, o texto dele já foi escrito há algum tempo. Talvez hoje nem ele ache mais. Né? Enfim, só porque é consagrado, não vamos falar dele, me parece pouco um argumento pobre. Está na hora de desconsagrá-lo, está na hora de ele deixar de ser leito de rio, está na hora disso. Só que, claro, a grande mostra disso
está na citação do Manzini. Vocês viram como o Manzini manipula a questão quando ele põe frente à presunção de inocência? Ora, por que a gente fala de presunção de inocência, afinal de contas? Não temos que buscar a verdade? Ora, se a verdade está na suspeita, já existe um juízo de suspeita quando foi feito, que existe uma presunção de culpabilidade. Tanto é que a maioria das vezes o sujeito não é inocentado no final do processo, ele é condenado. E se é assim, então não tem sentido falar em presunção de inocência. Veja como é que é, né, o negócio. No momento em que a gente coloca, porque a gente coloca, sem dúvida nenhuma, e eu acho que aí nós estamos todo mundo aqui de acordo, que presunção de inocência é um estándar de garantia de todo mundo. E isto tem um ser, inclusive tem um locus, que é o princípio de culpabilidade. O direito penal da culpabilidade é o que permite que ninguém invente que eu sou responsável por alguma coisa, que precisa ser demonstrado de alguma forma que eu possa ter responsabilidade por algo. Né? Ou seja, este princípio que é uma garantia, que é uma imposição, isto é. E frente a isto que é, se contrapõe a busca da verdade como algo que também deveria ser. E é um ser contra o outro, quando na verdade não deveria isto, né? Na verdade, o ideal buscado pelo professor Vives é de que esse conceito operacional verdade seja um estándar de busca da superação do sarrafo, né? Da dúvida razoável, como colocou o professor Rodrigo. Então, aqui nós estamos diante do impasse, porque se abandonar o conceito de verdade, por um lado, pode ser uma aflição à segurança jurídica, mantê-lo não significa que eu tenha segurança jurídica, antes pelo contrário. Ele pode ser usado exatamente para manipular essa segurança em desfavor da presunção de inocência, o que parece, né? Então, aqui eu tenho bastante dúvida que ainda dê para sustentar, nos dias correntes, qualquer ideia de verdade, seja no processo, seja no direito material. Agora falo mais sobre segurança do processo, depois de ouvir o Rodrigo. Pois não, Núbia? Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Boa tarde a todos primeiro, mas a minha dúvida ela é um pouco prática. Eu acredito que vai ser mais direcionada ao professor Rodrigo. Bom, se a gente, igual nós estávamos falando, que a verdade ela depende do contexto que é utilizado, essa concepção do que é verdade. E aqui o professor falou assim de retirar a verdade do processo penal, porque não faz sentido falar em verdade. E essa questão da segurança jurídica me afligiu muito, porque existe algum modo, objetivamente, de mudar o processo penal existente para que nós possamos garantir que, mesmo que nós que falássemos agora, não se aplica mais a verdade ao processo penal, os juízes não seguissem isso subjetivamente, mesmo com algo falando que não se busca a verdade no processo penal? Conseguiram entender minha dúvida? Porque nós estamos muito acostumados a utilizar a verdade no senso comum, e eu acredito que mesmo que nós falássemos hoje que a verdade não é aplicada no direito penal, seria aplicada, porque é o que nós mais utilizamos no senso comum, buscar a verdade. Será que a gente já não está distorcendo isso nesse momento? Quer dizer, será que os juízes já não estão usando uma verdade subjetiva quando eles invocam, por exemplo, a autonomia na análise probatória? O juiz tem a análise dele, né? A análise probatória por parte do juiz, é a valoração que ele faz, né? A livre apreciação da prova, é assim que se chama o standard em processo penal. É livre mesmo? Porque se for livre, nós vamos estar falando de uma verdade subjetiva, que já nem verdade pode ser. No momento que o juiz diz assim, olha, eu estou julgando assim porque eu tenho livre apreciação da prova, qualquer verdade objetiva já foi para o saco. Nós estamos com uma verdade subjetiva que é dele. E ele é livre para apreciar essa prova. E veja lá, você vai dizer, mas isso aí é o juiz de primeiro grau, depois tem recurso. Não, não. Olha só, é matéria sumulada no STJ que se um fundamento foi dado para uma decisão no tribunal, mesmo que você levante contrafundamentos para refutar que aquela seja a melhor decisão, o teu recurso não será conhecido.
se você não invalidar o fundamento que deu o juiz. Mano, mas que raio de verdade é essa? Se eu mostro com fundamentos mais importantes que a tese correta não é essa, é outra, que o certo não é esse, é outro, ainda assim, o Tribunal Superior se furta a apreciar, porque entende que o argumento defendido pelo tribunal que julgou não pode ser alterado. Ora, em homenagem ao quê? Certamente não a uma verdade objetiva, porque essa só pode ter uma, né? Em homenagem a uma verdade subjetiva, então, no fundo, nós estamos preservando uma verdade subjetiva, numa cultura processual de verdade subjetiva. É assim ou não é, professor Faux? Acho que é bem isso, professor. Perfeito. Falando o que a Núbia comentou também, é que a gente não pode ver o processo penal como algo em que vai sair um resultado derivado do que aconteceu na época do crime, aquele quadro que aconteceu no crime. Não é isso, e o processo penal ele não deveria servir para isso, ele deveria servir a partir de um jogo que seja justo, fair trial, que simplesmente as partes apresentem os seus elementos de prova que possivelmente possam levantar, e tem o ônus que é da acusação, ok? E se esse ônus supriu chegou no sarrafo necessário para condenar, que é o que o próprio Vives ele coloca muito bem, além da dúvida razoável. Agora, o que cada um acredita, ou o que realmente foi, melhor isso, o que realmente aconteceu, na verdade não importa. Não importa, importa sim se as partes conseguiram fazer o que realmente aconteceu, ou o que aconteceu na visão deles, conseguiram trazer e colaborar para que o juiz tome uma decisão segura. Simples assim. Então, não importa o que aconteceu, não importa a verdade, por mais que seja ruim de falar isso, né? Claro, tem que importar sim, só que como é algo que aconteceu no passado, não tem como a gente reconstruir, a não ser se a gente fizer um rewind no tempo, coisa que não vai acontecer, né? E mesmo se a gente fizesse, talvez o elemento mental, por exemplo, a gente não conseguisse retirar daquele quadro que a gente viu. E será que, olha só, assim, proposição para pensar, será que ele não está se enganando quando a gente fala de verdade? A gente não está buscando um conforto interno? Olha, eu vou seguir usando o termo verdade porque por razão A ou B, mas no fundo a razão que lá atrás nessa concepção é eu aplacar o meu sentimento de estar dispensando a verdade, ou de, sabe? A minha sensação é assim, e vejo isso muito nos alunos, especialmente nos alunos do segundo ano. Eu pego as turmas no segundo ano e acompanho até o quarto. É muito interessante ver a mudança deles, né? Mas no segundo ano, quando eu digo para eles que se eles vieram procurar a verdade em direito, eles erraram o curso, os caras ficam desesperados. Metade dos caras querem sair correndo da sala e tal. Eles acham que eles vieram para o direito, porque aqui o negócio vai, aqui nós vamos descobrir a verdade. Você pode parar. Está errado como premissa. Esquece, não vai dar. E aí, me pareceu que a tua pergunta tinha esse incômodo interno, né? Poxa, mas eu vou largar a verdade, eu vou largar, vai sobrar o quê daí, né? Vai sobrar todo o resto. Porque, no fundo, essa estrutura que nos foi discursivamente legada, de algum jeito, a gente replica sem pensar. Se pensar 5 minutos na verdade, comparar lá o processo, comparar lá a fórmula de imputação, você vai ver que não está sendo a verdade que está ali. Ou pelo menos não algo que se possa chamar objetivamente verdade. Tá? A Raissan tem algum complemento sobre isso? Comentando sobre isso, o comentário que eu posso fazer é que a ideia principal é que a função da prova
não é ser um elemento para se comprovar a verdade, mas sim é um objetivo da prova é convencer o julgador além da dúvida razoável, né? E que, por exemplo, que você pode muito bem utilizar no processo situações fáticas comprovadas no processo, desde que mediante contraditório. E a partir disso você afirma coisas sobre essas situações fáticas que foram trazidas ao processo mediante contraditório. Mas eu tinha uma dúvida. Minha dúvida é o seguinte, professor. Estamos falando de verdade, estamos falando aqui de julgadores, utilizando esse termo, um termo que já está arraigado na praxis jurídica. Será que então a gente não pode falar da verdade como instituto de poder? O uso do termo verdade para a manutenção de uma certa ordem de poder, como um instituto de poder? O que você acha? Tem uma parte do texto que fala sobre isso, né? Bem ali no comecinho ele fala. Fala sobre não, a parte mais para frente, que ele remete ao Foucault. Os usos da verdade como estrutura de poder. A imposição, né? A imposição de um standard de verdade, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que você referiu, que é se existe mesmo um ganho na afirmação prática da verdade. Existe um ganho? Qual é o ganho? Porque aí, vamos lá, se existir um ganho, está justificado o uso da expressão verdade. Mas qual é o ganho? A impossibilidade de refutação, se for assim, nós malogrou o sistema de recursos já de entrada. Na hora que o juiz afirmar a verdade em primeiro grau, foi, né? Acabou. O que vocês vão dizer? Eu costumo sempre provocar os alunos da seguinte forma: quem aí dentro já fez um recurso? Porque nós estamos falando de questão prática, certo? Acho que a preocupação da Núbia, e ela abriu dizendo isso, a sua pergunta dizendo isso. Minha preocupação não é uma preocupação teórica, é uma preocupação prática. Acho que é até mais voltada para o professor Falks, porque é uma preocupação prática. Tá, mas vamos lá. Na prática, quem de vocês já fez um recurso? Todo mundo já fez um recurso? Quem já fez um recurso escreveu dirigindo-se a um tribunal, a uma instância superior àquela da decisão da qual recorre, certo? Quando o fez em busca de uma reversão da decisão, o fez afirmando que a decisão do juiz ou da corte era falsa, ou que existia uma forma melhor de resolver o caso? Essa é a pergunta. Eu nunca vi recurso nenhum dizendo que a decisão do juiz foi falsa. Que a verdade era outra. Chamando o juiz de falsário. Eu nunca vi. Né? O que eu vi é dizendo, olha, a melhor decisão não é essa, porque existe esse, aquele fundamentos que não foram considerados, ou que foram considerados em menor grau, ou que não foram suficientes para refutar o estándar probatório, ou que foram suficientes para o estándar probatório quando não deveriam ter sido. É essa a conversa, né? Porque assim, gente, vejam só, o problema da verdade é que ela é binária, né? Pelo menos uma verdade objetiva. Uma verdade objetiva é binária, ou é verdadeiro ou é falso. E aí, como é que você faz para estabelecer graus? Né? O meu filho, quando era pequeno, amigo do Samuel, aí, o Vitor, dizia assim, pai, eu tenho verdade. Quando ele queria impor alguma opinião, né? Daí eu dizia em refutação a ele, eu tenho mais verdade que você. Vocês diriam que isso é, em linguagem comum, um contrassenso. Mas funcionava com uma criança, porque ele estava usando o termo verdade no sentido do melhor argumento. E aí ele se contrapunha a um outro argumento que era melhor que o dele. E aí ficava aquele negócio, ele tentando provar que o dele era melhor, eu tentando provar que o meu era melhor, e assim a coisa andava. Né? Porque não é possível ter verdade, né? Seria um contrassenso, né? Porque se a verdade fosse objetiva e ele tivesse a verdade, eu não podia nem falar nada. Acabou minha linguagem, né? Porque se ele tem verdade, bom, é dele e ele faz com ela o que quiser. Terminou para mim. Tá? Então, pela ordem aqui, o Guilherme, por favor, Guilherme.
Mais um comentário, professor, a respeito daquilo que o senhor disse dos tribunais, que os tribunais eles não tratam sobre a verdade, nem quem impugna as decisões está tratando sobre uma decisão falsa ou verdadeira, né? Mas a questão é que isso está tão arraigado também no próprio tribunal, essa ideia de justificação da decisão. Porque quando os desembargadores ou na Procuradoria de Justiça relatam o caso, o andamento processual, eles dizem geralmente ao final, sem razão à parte, contudo. Então, eles estão tratando a respeito de razões e não de verdades ou de fatos. Claro, claro, claro. Existe uma confissão implícita, né? Samuel, peraí, antes de tudo, deixa eu recomendar que acabei de receber, né? Esse aqui é a dissertação de mestrado do Samuel, né? A minha veio com dedicatório, mas essa é minha, né? Então não vou negociar, não vendo, não troco. Então saiu, não é só a Mariana que está de festa, também está o Samuel, né? Já feito Onde compramos, Samuel? Agora é contigo, fala aí. Onde compramos, Samuel? Nem pensei em vender, mas quem sabe, né? Mas trazendo para os problemas práticos, isso foi muito bacana que você disse, professor, a questão da valoração do graus da verdade. Onde a gente sofre muito com isso, que está gravando ali, mas tá, vou me conter, é na justiça negocial nos acordos de colaboração. Porque você tem que dar ao seu cliente, é solicitado que não haja reservas mentais na fala do colaborador e ele abre mão do seu direito, né, de não autoincriminar-se. E aí, quando então o colaborador começa a narrar os fatos que são verdadeiros porque ele quer colaborar, não, mas essa verdade está muito pouca. Nós precisamos de uma verdade um pouco maior. Mas não há outra verdade maior. A verdade é essa, mas essa verdade não nos é suficiente. E aí acabou dando aso a essas colaborações que têm sido cassadas. Então, a gente sofre isso nesses acordos de justiça negocial, desta questão da verdade. Qual é a verdade? A verdade realmente da prática do delito, naquele, como o professor Rodrigo Falks disse, né, naquele recorte de tempo, daquele milésimo de segundo que ocorreu o fato típico, ou a verdade que nós devemos colocar aqui na propositura, nos anexos do acordo, para que saia esse acordo. Então, essa questão de verdade tem sido um trabalho bem complexo para quem trabalha com essa justiça negocial. Só trazendo... Não dá para piorar um pouco, não. O teu exemplo é bem bom, porque é um exemplo processual, né? E eu acho que dá para piorar um pouco. O que acontece se lá na frente qualquer outra prova advinda no curso do feito, aquilo que foi dito no acordo de colaboração acabe sendo refutado por uma quantidade ou uma qualidade de prova melhor, né? Sei lá, digamos assim, o fulano disse que operava, imaginemos um caso do sujeito que entrega cúmplices, né? Diz, olha, a operação se dava através de uma offshore na Guatemala que funcionava assim assado, né? Que funcionava através da compra de bônus do Tesouro Nacional. Vamos dizer que fosse isso, tá? E lá na frente se verifica que aquela quantidade mesmo de valores foi desviada e foi introduzido no mercado legalmente daquela forma, mas por um banco que era nas Filipinas e através de investimentos em carteiras de fundos de ações. Só que esse cara vai dizer, não, mas peraí, quem me contou isso me contou assim. Eu não estou nas Filipinas nem na Guatemala, eu estou aqui, né? E aí esse acordo cai ou fica? Mas, um pouco mais, se esse acordo fez com que a persecução se debruçasse sobre quebras de sigilos bancários, que chegou ao Banco das Filipinas, mas não sem antes ter passado pelo Banco da Guatemala, o acordo funcionou ou não funcionou? Quer dizer, a, a própria ideia de justiça negocial ela morre em um ponto.
ela morre em um ponto, que é o ponto em que você negocia culpa. Cara, se nós estamos fazendo afirmação de culpa ou não, nós estamos fazendo afirmação ou não de responsabilidade para além da dúvida razoável. Eu assumo a culpa ou não assumo a culpa, eu negocio a minha culpa. Como assim, cara? Como você negocia com culpa? Então, o princípio da justiça negocial... Vamos lá, eu fiz uma refutação uma vez em um artigo, no final, não sei nem se esse artigo chegou a ser publicado ou não chegou. Se não chegou, vou dar uma olhada nos meus artigos em andamento ali, eventualmente passo para alguém que tiver interesse em completar o texto e seguir adiante com ele. Acho que nem foi publicado. É que eu tive um convite para ir na escola do Ministério Público do Mato Grosso para debater esse assunto. Ou era do Judiciário, do Mato Grosso do Sul. E aí fui lá. E aí a discussão era sobre justiça negocial. E eu disse para eles, escuta, existe? Porque pense, desde um ponto de vista jurídico, a expressão negócio, né? Negócio jurídico, é uma expressão com sentido para o ambiente de fala jurídico. Concordam? E, portanto, um negócio jurídico, para ser válido, isso qualquer um que tenha passado pela graduação, minha gente, um negócio jurídico, para ser válido, não pode contemplar vícios do negócio jurídico. Estou certo ou estou errado? Dolo, erro, simulação ou fraude. Certo? Me diga qual deles não está num acordo de colaboração. A mim parece, e esse é o texto que tenta demonstrar, que todos os vícios do negócio jurídico estão presentes no acordo de colaboração. Tá? Claro. Porque, veja lá, primeiro que se negocia sobre uma verdade que não se sabe. Segundo, que o sujeito é coagido, ou não. Porque, claro, o resultado de não participar disso é uma sentença condenatória, pelo menos a submissão a um processo. Né? Então, coação, né? Simulação, o sujeito não sabe onde vai dar, ele está afirmando uma verdade que ele não sabe, a verdade só vai acontecer lá no final do processo, né? Teoricamente é verdade. Né? Então, simulação, coação, né? Fraude, porque no final das contas, o que o cara está fazendo? Está dizendo, eu tenho culpa, mas vocês não vão me condenar. Bacana. Né? E erro, porque, claro, ele está sendo induzido a erro na medida em que ele fala de um assunto que, eventualmente, o seu interlocutor diz, não, essa verdade não é suficiente para mim. E ele não pode usar aqueles elementos como elementos de prova, mas como é que ele não vai usar aquilo como a forma de busca de captura da sua prova? E aí você vai me dizer que isso não é uma indução em erro. Está brincando. Todos os vícios do negócio jurídico estão, ou ao menos podem estar, numa negociação de culpa. A minha pergunta é como é que valida esse negócio? Cara, nem o direito civil valida isso. Que dirá o direito penal. Tem alguma coisa bem errada nisso aí. Ou não? E claro, e tudo isso se justifica porque, no final das contas, eu quero chegar na verdade. Conta outra. Não é na verdade que você quer chegar. Você quer chegar a um argumento convincente capaz de condenar. E aí, para isso, é quase um vale-tudo a justiça negocial. Porque daí, bom, os vícios do negócio jurídico se dane. Vamos fazer um negócio jurídico aqui. Né? Não dá. Eu, pessoalmente, considero uma afronta à teoria do direito, cara. Não é uma coisa muito básica. Né? Que não requer, assim, uma grande formação jurídica para falar do assunto. Né? Parece meio óbvio. E, claro, precisa dizer, mas tem sistemas que funcionam à base negocial. Sim, pouquíssimo preocupados com verdade, obviamente, e pouquíssimo preocupados com garantias. O que o Estado pode fazer contigo
E como é que você segura essa questão do Estado? Né? Tem um filme sobre uma repórter bem interessante. Vocês podem ver, já eu sempre tenho um filme para recomendar, né? Que coisa impressionante. Esse cara parece que passa o dia no cinema, ao invés de ler as coisas, né? Ao invés de estudar, fica assistindo filme. Eu acho que o nome do filme é Nothing But the Truth, mas é um filme alemão, curiosamente em produção alemã, inclusive as legendas aparecem em alemão. E eu acho que ele é do Amazon Prime, disponível no Amazon Prime. É um filme sobre uma repórter que anuncia ou faz uma reportagem, consegue a confirmação de fontes sobre um relatório que é entregue nas mãos do presidente norte-americano. O presidente norte-americano sofreu um atentado e atribui esse atentado aos venezuelanos. E aí promove vamos usar uma invasão ou um ataque à Venezuela, isso é tudo hipotético, né, obviamente. E daí ela diz que o relatório da CIA a respeito mostra que os venezuelanos não tiveram nada a ver com o atentado. Então que seria uma refutação gratuita. Isso não é spoiler, porque isso é o começo da história. Então ela publica essa reportagem e é o que acontece a partir daí com o sistema norte-americano em busca da verdade. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, porque o negócio vai até a Suprema Corte discutindo isso. Discutindo se o que tem que prevalecer é a informação por questão de segurança, e a Núbia anunciou a segurança jurídica, ali no caso é segurança nacional, porque se trata de uma informação a respeito do governo, mas segurança, né? Frente, a verdade deve prevalecer por questões de segurança, ou é legítimo que a parte permaneça, as fontes do repórter permaneçam protegidas. Essa é a discussão. Então, assistam esse filme, é interessante, sobre a verdade, né? Vocês talvez desmitificarem um pouco, para mostrar um pouco como essa questão que observou o Raissan, como a verdade pode ser instrumentalizada pelo poder como justificação para burlar toda e qualquer forma de garantia. E aí nós estamos tratando, nesse caso aqui, especificamente de uma garantia, que é aquela que a gente tratou há uma semana atrás, né, há 2 aulas atrás, que é a presunção de inocência. O estándar da presunção de inocência. Né? Vale a pena ir atrás da verdade, mesmo com o sacrifício da presunção de inocência? Essa é a pergunta. Né? Então, não sei. A meu ver, aqui a questão é... Eu responderia tranquilamente que não. Sabe? E tranquilamente defenderia a abolição completa do uso da expressão. Né? É uma das expressões que eu mais execro em matéria penal, é verdade, veredictum. Isso me parece uma excrescência, uma coisa superada, uma coisa que a gente tem que reduzir as pretensões do direito. A Ana falou bem, e ela gostou da expressão na exposição dela. Eu gostei da expressão redução de complexidade. Claro, você trata de uma complexidade desnecessária. Se meter com a questão da verdade pode ser extremamente frustrante. Tá? Diz aí, Paulo. Paulo César? Professor, a própria legislação, né, professor? E, assim, o costume já é uma prática que assim, vai dar trabalho. A gente vai ter que chegar nessa expressão, tipo certeza processual, alguma coisa assim, porque a própria lei, ali a partir do 202, a gente vê lá quando trata da testemunha, o cara tem que falar sobre a palavra de honra, que vai falar a verdade, não sei o que lá. Aí mais na frente o cara tem que, se o juiz lá na sentença descobre que o cara não falou a verdade, manda o inquérito para lá para o Ministério Público e tal. Então, assim, a própria legislação ela já traz essa coisa, né, de verdade. A gente vê aí nos inquéritos, esses inquéritos midiáticos aí, a gente vê os caras falando em verdade o tempo todo, né? Então, assim, eu entendo assim a angústia da menina, eu esqueci o nome dela, essa coisa, mas a gente tem que ter uma expressão, né? Essa coisa do conceito, né? O professor Vives disse que o conceito ele acalma, né? Ele acalenta, né? E é verdade, assim, eu falando em verdade,
Então, assim, não, é sério, a gente precisa de algo que assim, que para poder desenraizar isso, né, da prática jurídica, é preciso mudar, inclusive, abolir, inclusive, a expressão, tirar da legislação, né, tirar da nossa prática do dia a dia, nessa coisa de verdade. Você tem que falar a verdade, a verdade. Aí você acaba transpondo isso para dentro do processo e o juiz é um ser humano, né, ele não tem como... Não, você tem razão, você tem razão. E é justamente por isso que eu defendo, mas feericamente, a abolição completa do uso do termo verdade em direito. Pelo menos como objeto, né? Verdade não pode ser coisa. Pode ter uma coisa que seja verdade, né? O professor Vives tenta explicar uma verdade como uso, né? Que é aquela verdade fluida, que é o rio e ao mesmo tempo não é. É aquilo que nós concordamos dentro de um processo. Mas eu prefiro não chamar isso aí de verdade. Porque a verdade tem, além de tudo, um efeito pernóstico que não está tratado no texto. Tá? É o efeito pernóstico da desnecessidade de fundamentação. Quando o juiz, o jurado ou o julgador de turno, até mesmo a parte, né, como quando afirma, você olha, a respeito de tal coisa, é irrefutável que isso é verdade. Ponto, acabou aí a necessidade de fundamentação. Não vai adiante. Nunca se diz é verdade por causa disso. Não. Já está demonstrado que é verdade que a Coca-Cola é preta. Pronto. Né? E acabou. Não tem mais discussão sobre esse assunto. E aí, a questão toda é o que dentro de cada... Por isso que vai ser dentro de cada processo. Não tem como ter um estándar. Vai ser dentro de cada processo. O que dentro de cada processo vai ser um estándar comum não discutido, que é o que o professor Vives diz. Sobre o que nós podemos estar todos de acordo? Sei lá, num caso de homicídio tem lá um cadáver, e ele dá esse exemplo, né? A dúvida que tudo duvida está errada, porque de repente tem lá um cadáver, o cara vai perguntar para o cético, não tem um cadáver aqui? Vai dizer que não tem. Né? Então, claro, a dúvida que de tudo duvida, ela está errada, em essência. Porque nós precisamos jogar com algumas certezas se a gente quiser falar. Se direito é linguagem e se expressa sob forma de fala, esse falar pressupõe algumas certezas. É sobre elas que nós nos apoiamos para discutir as incertezas. Né? E aí você diz o professor Vives, então pode ser que nesse jogo de consenso, que não é o jogo de consenso habermasiano, porque não tem uma ideia de comunidade ideal de fala, coisa nenhuma, o que tem é um processo. Né? O que tem é um processo. Nesse processo nós podemos estar todos de acordo que Zé morreu. E a partir daí nós vamos discutir a autoria, né? Se existiu uma legítima defesa, se existiu... aí nós vamos discrepar completamente. Né? Aí acabou o campo da verdade. Mas Zé morreu é verdade, né? Assim, num determinado processo. Em outro processo, não. Zé não morreu. Aquele cadáver não era dele, sei eu, né? Sabe? Não dá para ter um estándar de verdade útil para todos os processos. Cada processo vai formatar o seu ambiente de certeza, o seu ambiente que é o leito do rio sobre o qual o resto do rio processual corre. Esse leito é conformado casuisticamente, sem um estándar. Por isso que não dá para falar em verdade, menos ainda em verdade subjetiva, menos ainda em verdade com correspondência. Só o que faltava. Né? Um dos primeiros livros ali que está no texto é muito interessante. Eu convidaria vocês a lerem. É esse aqui, ó. Esse livro é um compêndio de artigos em que os editores são esse Juan Antônio Nicolás e Maria José Frapoli. O que eles fazem? Eles pegam vários artigos, e é muito legal porque se você for se debruçar sobre a obra de cada um, aí você vai enlouquecer, você vai passar o resto da tua vida estudando a verdade. Não vale a pena.
né? Mas são artigos que resumem as ideias principais de vários autores. Então, as teorias da correspondência, tem um artigo sobre o Tarski, um artigo sobre o Carnap, um sobre o Austin, um sobre o Kripke, um sobre o Davidson, um sobre, sabe? Um sobre cada autor que defende alguma ideia relativa às teorias da correspondência. Depois, teorias pró-oracionais, daí vem o Ramsay, o Strawson, o Williams e assim sucessivamente. Teorias fenomenológicas, o Husserl, o Ortega y Gasset, o Paul Ricoeur, o Xavier Zubiri, que é muito subavaliado. O Xavier Zubiri é o cara que fala por primeira vez de verdade real, que dá ensejo ao uso no processo penal da expressão verdade real. É uma busca de uma verdade como intelecção, tanto que os livros dele são sobre inteligência e verdade. No Zubiri eu fui atrás dos livros dele. Aí eu fui atrás porque este tem um sentido muito especial para o processo penal. Daí tem as teorias hermenêuticas, teorias pragmáticas, todas as teorias sobre a verdade através de artigos. E o legal daí o que é? Você se interessou sobre um ponto de vista específico, ali estão referida a bibliografia própria do autor que está sendo tratado. Daí você vai no autor que está sendo tratado. Então, eu diria para vocês assim, o guia, o manual, para quem quer discutir ou estudar, quando a verdade, a expressão verdade, entrar no título de uma dissertação, ou de mesmo que seja para refutar, né? Quando o termo entrar no título de uma dissertação ou tese, isso aqui é o ponto de partida obrigatório. Tá? E daí, para o ponto de vista de uma coisa que a Ana Júlia levantou e que até agora ainda a gente não entrou, que é a verdade da imputação, ela tratou, não, peraí, será que algumas técnicas de imputação não são adiantamentos em função da impossibilidade de se chegar na verdade, como são as técnicas dos erros de perigo, por exemplo? Eu já sei que eu não vou conseguir provar a relação de causalidade, então eu criminalizo o perigo. Sobre isso tem um outro compêndio de artigos, que é esse aqui, ó. E eu gosto muito do título, né? Que ele desmitifica a ideia de verdade em direito penal material. La verdade sobre la verdade, né? É que a verdade sobre a verdade não era tão verdadeira. É um compêndio realizado pelo Klaus Folk, mas que daí tem textos também de outros autores. Dá para vocês darem uma olhada. É muito legal esse texto. É muito legal esse livro. São livros recomendados para quem quiser discutir a verdade. E daí quem quiser se aproximar daquilo que foi a proposição do professor Vives, que daí é uma outra história, deve ler este, que é o que o Raissan mostrou. Esse aqui é a edição portuguesa. Ali, a tua é brasileira? De que editora que é a tua, Raissan? A minha é uma edição deixa eu ver aqui, da Medina, do Almedina. Só que ela é interessante o seguinte, que ela é bilíngue. Deixa eu até tirar o fundo aqui. Essa aqui também é. Essa aqui também é. É alemão em alemão e português. Essa aqui também é. Essa também é. Do Edições 70. Mas, então, as duas são produzidas em Portugal, né? Então, provavelmente pode ter ali uma falta de gerúndio, uma coisa dessas que vocês sabem do português de Portugal, né? Mas, enfim. Seja como for, tem a versão original, é bilíngue, então se apertar... Acho que é a mesma edição, não é, professor? Não é a mesma edição, essa minha? Não sei, essa aqui é uma tradução, deixa eu ver de quem. Aqui também, edições 70, ó. Também é minha. Tradução de Maria Elisa Costa. Quer ver? É Maria Elisa Costa. Então deve ser a mesma edição. Deve ter sido... A edição 70 deve ter sido comprada por outra editora, e deve ser isso. A tua é mais nova. A minha é um livrinho bastante antigo, bastante gasto e bastante lido. Porque a questão é assim, gente, talvez o livro da certeza seja o mais palatável dos livros do Wittgenstein, sabe? Porque ali ele te empresta, ele se debruça sobre uma coisa que é mais afim a gente, que é essa concepção que está no final do texto do Vives, no sentido de que, olha, nós precisamos de alguma coisa. Nós precisamos de alguma coisa, porque senão nós não trabalhamos linguagem. Não há linguagem sem partir de alguma coisa que seja consensuada, né? E essa coisa consensuada ele denomina certeza. E vai trabalhar sobre isso, né?
E é nessa certeza ou nesse consenso que reside o único aspecto de segurança que pode ter, sabe, Núbia? Não dá para ir além disso. A única segurança que você tem é aquilo que é consensuado num processo determinado. Né? E isso não tem a ver, o professor Vives refuta isso concretamente, não tem a ver com as condições fáticas, porque essas são as do Moore. Né? O Moore levanta para o Vives, para o Wittgenstein, essa oposição. Diz, não, peraí. Então, existem certos aspectos fáticos que não são refutáveis. Por exemplo, que há uma pluralidade de anos que existe a Terra. Eu tenho 2 mãos. Enfim, uma série de coisas que seriam empíricas e, por serem empíricas, elas teriam uma demonstração e daí isso significaria uma certeza. E aí o Wittgenstein refuta isso, dizendo que essa não é a certeza. Essa não é a certeza. Que é muito interessante isso, mas isso só é assim porque muita gente pode concordar sobre. Inclusive, no comentário que ele faz sobre o artigo que o Moore pretende publicar, ele diz, olha, publique. É legal. Mas a lógica não é essa. Né? Há uma similitude entre o que você disse e o uso compartilhado de certas denominações, que muitas vezes são, na maioria das vezes, são questões fáticas, são questões empíricas, são questões ônticas ou ontológicas, né? Ok, mas não necessariamente. Pode haver consenso sobre, inclusive, um elemento normativo. Sei lá, no momento que eu tenho, por exemplo, no ambiente brasileiro, vamos cercar um ambiente para a gente ter uma ideia, né? No momento que no ambiente brasileiro existe legislação sobre propriedade e posse, Código Civil, né? Quando o Código Penal vai falar em coisa alheia, e o alheia é um elemento normativo, existe uma grande concordância em torno do que é coisa alheia, não? Porque não tem uma regra jurídica que já diz o que é posse, o que é propriedade. Todo mundo sabe o que é posse e propriedade, todo mundo que vai se meter em direito sabe. Então, fica fácil de saber. Vai haver um grande índice de concordância, né, entre o que é próprio ou alheio, certo? Agora, suponha o seguinte, amanhã se instaura um regime socialista que aboliu propriedade. Ficou igual? Ou vai ter divergência lá no furto? Tá vendo? Então, assim, dizer que, porque é... Não. Tanto nas questões normativas quanto nas questões de fato, pode haver divergência. Pode haver divergência. Por muita certeza que se tenha, por muita coincidência de valorações acerca de um dado, daqui a pouco aquilo que era leito vira água. E o que era água vira leito. Sei lá, solidifica. E é isso que ele diz nas proposições, salvo engano, 96 e 97, né? Do da certeza. Mas aquilo que é sólido pode se diluir. Aquilo que é líquido se solidifica. De repente. Porque, claro, algumas coisas sobre as quais a gente tinha... Isso mesmo. 96, 97. Tinha algumas coisas sobre as quais a gente tinha muita certeza, daqui a pouco não tem mais. Né? As revoluções tecnológicas estão aí para nos mostrar isso. A discussão que eu tive com o pessoal na última sexta, no Eduardo Correia, é em que consiste conduta frente a um automóvel automatizado, de condução automatizada. Tem conduta ou não tem conduta? A ideia do que era conduzir, a expressão conduzir, significa a mesma coisa depois da inteligência artificial? Quando se refere a um veículo? Tá vendo? Mas eu tinha certeza o que era conduzir, agora já não tenho tanta. Né? E assim vai. As certezas se diluem, sabe? E aí a questão essa do que é ou não é possível afirmar em termos de certeza, o que é usual. Eu acredito que como o direito, veja só, como o direito é uma praxis,
e essa praxis se estabelece pelo uso, é o uso que dita essa vamos lá, confluência de opiniões que permite a certeza. E à medida que o direito é dinâmico, ele vai sendo, né, reinterpretado, né? O que era juiz competente passa a ser juiz incompetente. Na semana que vem volta a ser competente, depois deixa de ser de novo. E assim rasteja a humanidade, né? É assim que funcionam as coisas. Em direito é assim, é fluido mesmo, né? Claro, tudo tem limite. É preciso um mínimo de segurança. A Núbia tem razão, mas qual é esse mínimo de segurança? Aquilo em que se possa majoritariamente concordar, né? E refere-se aí, Ana Júlia, tanto às normas, então eu dei o exemplo do elemento normativo para você entender que isso também se aplica à questão das normas, né? Mesmo que sejam as normas de imputação, não é só as questões fáticas, mas também as questões jurídicas, né? A interpretação que se dá de uma determinada... O professor Vives usa isso no texto, né? Que os tribunais podem divergir a respeito da interpretação de uma norma. Acho que ele usa o exemplo da prescrição, né? Para mostrar uma contradição entre o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional espanhóis, né, sobre a prescrição. E é assim mesmo, né? Essa contradição de fato existe. O que mais, gente? O que é que ficou sem tratar? Eu mandei ali no grupo, professor, a foto da página com o aforismo 96 e o aforismo 97. Eram esses mesmo. Eram esses, né? Uhum. Mandei ali para o pessoal. Eu fiquei com uma curiosidade. Se a gente abandonar a ideia de verdade ali por completo, igual o senhor propõe, como é que seria a proposta prática do compromisso da testemunha? Aquele compromisso de falar a verdade. E o crime de falso testemunho, como é que seria a adequação disso? Eu vou deixar a primeira parte, que é processual, para o Fawkes. A segunda respondo eu. O falso testemunho respondo eu. Sobre o compromisso, responde o Fawkes. Acho que o compromisso já meio que se esvaiu, mas vai lá, Fawkes. Eu acho que se trata de uma situação em que a pessoa não é que ela vai falar a verdade, né? Para a parte processual penal, não é que ela tenha um compromisso de falar a verdade, mas sim exatamente daquilo em que ela tem conhecimento daquilo que a partir dos sentidos humanos ela teve contato com o estímulo e ela vai ter que descrever aquilo. Então, não é que ela tenha uma necessidade de falar a verdade a partir do momento que a gente afasta a verdade. Ela tem que comentar, discorrer sobre aquilo que efetivamente aconteceu com ela. Todas as testemunhas cuja opinião foi refutada pela maioria são denunciadas por falso testemunho? Por que será, então? Tá vendo como é que é o negócio? Como é que eu identifico, então, professor, se eu não vou falar de verdade, como é que eu identifico o falso testemunho? Falso testemunho é um crime contra a administração da justiça. Identifica através do bem jurídico. Existem evidências de que pretendeu o agente produzir uma burla no resultado processual através do seu depoimento? Sim. Bom, eu tenho um crime de falso testemunho. Não, eu não tenho um crime de falso testemunho. Né? Vou te dar dois exemplos, assim, né? Fulano diz, não, o ciclaninho aí é boa gente para chuva, sempre me tratou com muita urbanidade, um cara sensacional. Todas as vezes que eu visitei lá a chácara dele para jogar futebol com ele, o cara me recebeu maravilhosamente bem. No trabalho, trabalhei com ele vários anos, o cara me tratou muito bem, nunca foi incapaz de uma grosseria comigo. E aí a maioria das pessoas fala a respeito desse mesmo cara que ele é irascível, violento e que tem um temperamento ruim. Suponha que ele seja lá um magistrado num processo, sendo acusado, né? Isso tudo que eu estou dizendo para vocês é uma questão empírica minha. Tá? Eu pessoalmente convivi com um magistrado que foi acusado num processo
acusado com base, a acusação era uma acusação de um ato violento, né, homicida, e todo mundo dizia, mas você trabalhando com esse cara, mas olha, o que eu posso testificar, e se eu fosse chamado, não fui, mas se eu fosse chamado, por exemplo, para servir como testemunha do comportamento social desse magistrado, eu diria que o comportamento social dele comigo foi sempre urbaníssimo. Urbaníssimo, assim, acima da média. Porque essa é aquilo que eu vivi. Né? Se isso é verdade ou não é verdade, mas pode dizer que o meu testemunho é falso, se lá na frente, imaginemos que se houvesse uma condenação e esse cidadão fosse condenado, o magistrado dissesse, olha, existem indicadores de que o comportamento social é ruim para fins do artigo 59, o meu depoimento seria falso? Não tive nenhuma experiência ruim com ele. Nenhuma. Sabe? E isso é verdade. Então, até onde eu alcanço. Tá vendo? Agora, imagine uma situação concreta em que o sujeito oferece um álibi. Não, eu tive com o Rodrigo Batalha na noite do crime, a noite inteira. A gente ficou conversando até de madrugada na varanda da minha casa, tomando um vinho e tal. Só que lá em Ponta Grossa, o Rodrigo Batalha matou alguém. Daí, sabe, o meu depoimento é tão obviamente visa produzir um álibi para fraudar a produção de um resultado, que daí você vai dizer que o meu é um falso testemunho. Né? Então perceba que isso tem a ver com o bem jurídico e não com a verdade propriamente dita. Professor. A questão é que sempre funcionou assim. Sempre foi assim. A identificação dos falsos testemunhos sempre foi assim. Do contrário, seria necessário esperar o trânsito em julgado do processo onde se prestou depoimento para poder pensar se vai iniciar ação penal contra o cara. Né? Agora, nesse caso do álibi do Batalha, imagina, ele foi condenado em primeiro grau. Negou a autoria, mas não deu. Foi condenado em primeiro grau. Dá para iniciar o processo? Dá, né? Nós vamos dizer, e essa é a opinião da doutrina, só não podemos dar sentença enquanto não sair a sentença do processo dele, mas o processo dá para começar, né? Por quê? Porque tem juiz de suspeita, né? Por que tem juiz de suspeita? De onde vem o juiz de suspeita? Né? Núbia? Materialmente falando, né, se a gente for eliminar a verdade tanto do direito penal quanto do processo penal, também deveria se eliminar a questão de falsidade. Aí não se falaria também exatamente num crime de falsidade. O melhor seria que tivesse uma outra denominação, né? Fraude processual, que já existe. Se você olhar o perito, né, a parte e tal, eles são tratados como fraude processual. Né? Bastava suprimir o artigo do falso testemunho e colocar o nome testemunha junto com o perito e os demais, seria fraude processual igual. Se você olhar o tratamento que é dado no meu volume 3 para os dois casos, eles dizem a mesma coisa. Tanto em um quanto em outro. Porque é o lógico. O bem jurídico é o mesmo. No que a posição da testemunha é diferente da dos outros? Do ponto de vista do bem jurídico, em nada. É igual. Ah, mas ele tem o compromisso de dizer a verdade. Conta outra. Né? A verdade vai ser a verdade que tiver ao alcance dele. O que mais? Então, de lege ferenda, o Paulo tem razão. A provocação do Paulo, que é do direito processual, serve também para o direito material, como mostrou a Núbia. Né? Paulo disse, olha, mas lá fala da compromisso de falar a verdade, tem que tirar isso aí. Tem que tirar isso aí, claro que tem que tirar isso aí. Claro, a legislação vai ser a última coisa a mudar, né, gente? Primeiro muda o pensamento da doutrina, aí isso começa a entrar nas petições, até que se alarga isso numas formas de súmula, e o último, o marido traído, é sempre o legislador. Né? O legislador vai mudar o negócio quando Deus quiser. Então, é isso mesmo. O compasso verdade e falsidade não pertence ao direito. Esse modelo binário não é nosso. Mas veja, isso é de novo, se a gente voltar, parece que nós estamos sempre na primeira aula, né? Eu tenho a sensação que a gente não sai da primeira aula. Né? A pretensão de ciência do direito. Né? Pô, o direito queria ser ciência.
Pô, daí ele começa a falar em verdade e falsidade. Se tem um lugar que a verdade e a falsidade estão arraigados, diz o professor Vives no próprio texto, é nas ciências naturais, né? Tanto que alguns autores importantes relegam a esse ambiente a possibilidade, como Bernard Williams, né? Não, ali nas ciências naturais, beleza. Beleza até a semana que vem, né? O chocolate é bom essa semana que vem é ruim. O vinho é bom essa semana que vem é ruim. Aliás, se for ruim o vinho durante a pandemia, nós estamos todo mundo com dificuldades, né? O que mais, pessoal? Não sei se talvez a Catiane pudesse nos dar algum referente ilustrativo sobre as discussões a respeito da verdade no âmbito filosófico. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de complementar, Catiane. Oi, professor. Na verdade, sendo bem franca, esse capítulo é um pouco difícil para eu assimilar. Eu compreendo essa refutação que o professor Vives faz da verdade, e até eu vejo que, desde a questão da própria interpretação, que anteriormente ele já tinha colocado, que aí ele desponta com o debate da filosofia, justamente esses critérios de causalidade, buscar referências de correspondência necessária, não aparece aqui, mas eu confesso que eu estou tendo dificuldades ainda para entender no contexto do direito esses critérios. Então, assim, eu fico pensando que, por exemplo, a gente, na filosofia, a gente sempre tem o recorte do ideal, né? Daquilo que você se prende, daquilo que vai ser assimilado como uma verdade absoluta, e eu almejo essa verdade, como o professor sempre coloca. A partir do momento que eu faço o recorte da verdade, eu sempre quero buscá-la, né? E eu realmente fico pensando nesse debate em relação ao direito, se são N casos, como a colega falou, de questões práticas, que eu não posso comentar agora, eu simplesmente nunca vou conseguir encontrar. Quer dizer, são dois mares totalmente distintos. Isso que eu vejo. São dois mares totalmente distintos. Até quando o senhor colocou que o professor Vives não chegou a refutar totalmente a verdade, mas que o senhor colocaria como descartada já a verdade, me ocorre que, por exemplo, quando a gente pensa em termos kantianos, até o exemplo do Rio me lembrou um exemplo kantiano, que não sei se o senhor e os colegas conhecem, de um indivíduo estar empurrando o outro perto de um rio, e aí o que é verdade? Que na teoria kantiana se busca a intenção, se busca... isso, para mim, a cada vez que vocês falam um pouco mais, para mim isso foge totalmente do direito. Porque quando eu estou pensando na filosofia kantiana, por exemplo, eu vou buscar lá mensurar a intenção do indivíduo, eu vou buscar analisar a ação do que de fato está acontecendo ali, sendo que eu poderia, de diferentes perspectivas, pensar, por exemplo, imaginando uma ação de um indivíduo empurrando o outro na beira do rio. Eu poderia pensar que ele está tentando cometer um homicídio, coisa assim. Mas aí, na filosofia kantiana, a gente busca pensar em diferentes aspectos, e cada um deles tem que me levar a uma conclusão que esteja mais próxima da verdade. Cada vez que o professor fala, eu vejo que isso seria totalmente impossível no direito. E é mesmo totalmente impossível. Veja, não é um acaso que o Kant seja um expoente do idealismo, né? Exatamente. Um ideal que o direito passa longe, né? O direito... E aí a questão toda é assim, a gente... do que a gente está abrindo mão quando a gente, em direito, refuta a verdade? A gente está abrindo mão da autoridade
do resultado, da autoridade da fala ou do autoritarismo a que ela leva? Essa talvez seja a pergunta. O debate concreto em direito é: verdade em direito é um argumento de autoridade ou um argumento de autoritarismo? A mim parece claramente um argumento de autoritarismo. Porque ao ser um ideal, mesmo que a gente assuma o ideal kantiano, eu sou contrário ao idealismo já por ser oposto à filosofia da mente, usando a filosofia da linguagem. Mas ainda que se admitisse o idealismo kantiano, né, me parece que o pacote vem completo em direito, né? Junto com esse idealismo vem o autoritarismo. Não é um argumento de autoridade, né? Porque, veja lá, não é que é uma espécie de inversão da ordem, né? Não é um argumento de autoridade porque é verdade. É verdade porque emana da autoridade. E aí a autoridade já perde a necessidade de se justificar, né? Porque ela não está em busca de um ideal, ela está em busca da resposta num processo concreto, né? O ideal para o juiz... mas o ideal era que não houvesse pena, o ideal era que não houvesse crime. Mas esse não é o ambiente do direito. O ambiente do direito é um ambiente rasteiro, de praxis, né? Está muito distante do idealismo. É por isso que o idealismo, como base teórica no direito, leva a algumas incongruências. A gente fica pensando do ponto de vista da pena, aquele caso da Ilha dos Gangsters, né? Quando saiu o último, o que vai acontecer? Ele vai levar com ele, lembra? O ideal kantiano é que todos sejam punidos pelos males que fizeram, né? Muito bem. E é o que você faz quando o último da ilha sair? Né? Leva consigo, então, a carga. Deixaram um cara sem executar. Todo mundo que sair da ilha leva consigo a condição de impunidade, porque o moral... Aí é uma questão moral, não é uma questão jurídica. Acho que o todo da questão jurídica é essa, é uma redução de pretensões. A gente tem que ser menos pretensioso para ser menos autoritário. O preço do desgaste autoritário é uma redução de pretensão, né, frente ao idealismo, por exemplo. E, no caso, professor, agora, pensando justamente essas colocações que o senhor colocou, fica claro que o idealismo, então, pensando no idealismo nos termos kantianos, ele vai de encontro justamente à defesa do professor Vives do princípio da legalidade. Sim, claro. Então, ele justamente ele vai... Por isso que ele diz que o único aproveitamento da teoria do Kant para o direito é a razão prática, né? Nunca a razão pura. Ao refutar o idealismo, ele refuta a razão pura junto, né? Vai no pacote. E que, né, justamente no Kant a gente teria que ter a pretensão justamente dessa razão pura, né? Porque a razão prática seria algo que talvez nos permitisse um dia galgar as pretensões da razão pura. Então é isso. É isso. Muito obrigado. Algo mais, senhores? Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aqui. Como é que está isso? Onde é que está aqui? Vamos aqui na quinta-feira, às 9h, princípio de legalidade e interpretação da lei dogmática penal. Com o Dr. Guilherme Gonçalves, novamente, o homem das quintas à noite. Guilherme. Nessa eu vou estar presente, né? Então, comigo aí, o princípio de legalidade e interpretação da lei dogmática penal. Certo? Então, até lá. Uma boa semana para vocês. E não busquem muito a verdade. Se buscarem, busquem no cinema, naquele filme que eu falei. Então, vai ser uma busca de um santo grau. Tá bom? Um abraço, gente. Boa tarde.